Olá, meus queridos alunos. Então, como estão vocês? Professor Ricardo, vamos aqui para uma aula de biologia e eu vou começar essa aula com uma pergunta. Como que surgiu a vida? Quais são as teorias relacionadas à nossa origem? Como que se deu isso? E o que os cientistas utilizam de estudos e de conhecimentos para formularem as suas ideias. Então, fique na aula, após a vinheta, nós iremos falar sobre as teorias e hipóteses em relação à origem da vida. Muito bem, então a nossa aula ela vai ser sobre vida, terra e cosmo, as teorias científicas sobre a origem da vida. Turma, aqui nós iremos considerar uma abordagem microbiana, primeiramente, e a partir dessa célula, segundo as hipóteses evolucionistas, o que se desencadeou em relação à origem da vida, né? Existem crenças antigas sobre as ideias em relação à origem da vida, que a vida teria surgido, por exemplo, por meio de uma geração espontânea, que nós chamamos de abiogênese, e existem as crenças modernas sobre a origem da vida, mais voltado para o campo da bioquímica energética, ou seja, através de processos de reações químicas desencadeou a vida. Então vamos conhecer um pouco sobre essas teorias científicas em relação à origem da vida? Primeiramente, a gente tem uma visão histórica molecular, e aqui eu trago para vocês, né, como tudo começou. Bom, os evolucionistas acreditam que o Big Bang foi o início de tudo. E aqui eu coloquei para vocês uma linha do tempo para nós refletirmos, tá? Dependendo do que você estiver assistindo essa aula, talvez você não vai conseguir enxergar o cronograma da linha do relógio biológico, mas se a gente for observar aqui, né, nós temos aqui nessa faixa, né, se eu colocar aqui para vocês, tentando não conseguir pegar um laser para apontar, mas olha, onde está Big Bang, né, o Big Bang seria o acontecimento há 15 bilhões de anos atrás. Então, uma grande explosão foi a responsável aí pelo início de tudo. Após isso, há 5 bilhões de anos, a formação do universo, e aí 4, aproximadamente 6, mas a gente pode datar 4,55 bilhões de anos, a formação da Terra, né? E a vida, então, microbiana, ela vai aparecer aqui por volta de 3,8 bilhões de anos atrás. Essa vida surge no fundo dos oceanos, tá? Lá na frente, com o processo evolutivo do relógio da linha do tempo, tivemos células eucariontes e depois as células multicelulares. Então, se a gente for pegar esse relógio biológico, a vida teria aparecido há 3,8 bilhões de anos atrás, tá? Aproximadamente aí, nesse contexto. E como que a vida, então, surgiu há 3,8 bilhões de anos atrás? Quais são as teorias evolucionistas relacionadas a isso? Quais são as explicações teóricas para, de fato, esclarecer sobre esse aparecimento da vida? Vamos lá, então. Bom, pessoal, como era, então, o ambiente da Terra primitiva? Tá? Na origem da vida e na origem da Terra, quando a Terra foi formada há aproximadamente 4,5 bilhões de anos atrás, né, segundo as hipóteses evolucionistas, a Terra ela era um ambiente muito inóspito, com bastante intensidades vulcânicas, ou seja, muito quente,
que provavelmente não teria condições de a vida surgir. Porém, né, com esse ambiente inóspito, de repente surgiram as primeiras células, chamadas de arqueobactérias. Né? Essas células, então, vieram de um processo de reações químicas através de aglomerados proteicos, que nós chamamos de coacervados. Vamos ver um pouquinho sobre essa hipótese. Bom, então aqui está a atmosfera da Terra primitiva, né, que é uma hipótese imaginária. Essa Terra primitiva ela tinha muita intensidade vulcânica, ela sofria muita radiação ultravioleta, por ser muito quente, né, não seria possível surgimentos de outras formas de vida. E dentro desse cenário começou a acontecer reações químicas do tipo de polimerização espontânea oxidativa. O que seria isso? Átomos que se reúnem com átomos e formaram essas moléculas. Moléculas que depois se reorganizaram, então, deram origem às primeiras células. Aqui a gente faz referência ao aparecimento de aminoácidos, e esses aminoácidos depois se aglomeraram em conjuntos de proteína ou aglomerados de proteínas que deram origem a uma espécie de sopa de proteína, que a gente chama de coacervados. Esses coacervados, por sua vez, então, teriam dado origem aos primeiros organismos unicelulares. Tá? Então, a gente tem aqui esse cenário em relação ao mecanismo de obtenção de energia. Tá? Os primeiros organismos surgiram por volta de 3,8 bilhões de anos atrás. Aqui a gente considera que esses organismos, quando surgiram na Terra, eles não tinham nenhum mecanismo próprio de obtenção de energia. Como que eles faziam, então? Se eles não obtinham energia, eles iam atrás do alimento. Então, o organismo que não produz seu próprio alimento, a gente chama de heterotrófico, tá? Porque ele não consegue produzir seu próprio alimento. Já as plantas, por exemplo, além das algas, elas são autotróficas, elas conseguem produzir o seu alimento utilizando a luz do sol. Bom, então esses organismos, essas cianobactérias, que a gente também chama de arqueobactérias, quando elas surgiram na Terra primitiva, elas buscavam alimentos nas rochas, né, do tipo enxofídrica, então alimentos ricos em enxofre. Ela obtinha aí uma reação química chamada de quimiossíntese para obter esse alimento. Acontece que a população de micro-organismos ela foi aumentando em grande quantidade e o alimento foi diminuindo. Então, o que acontece no ambiente? Você tem uma população que está aumentando e você tem um alimento que está diminuindo. Nesse caso aqui, a gente leva em consideração, então, a seleção natural. Né? Os organismos mais aptos sobreviveram e esses organismos que sobreviveram, eles adquiriram mecanismos adaptativos por meio de mutações que alteram o material genético, tá? E essa alteração de material genético, então, passa a ser um novo mecanismo de obtenção de energia. Com isso, essas bactérias, elas passaram essa característica para os seus descendentes. Então, os novos micro-organismos que foram surgindo, eles começaram a sintetizar a energia do Sol, a metabolizar a energia do Sol, para produzir o seu alimento, um tipo de carboidrato. E essas cianobactérias, que também podem ser chamadas de arcobactérias, elas jogaram para a atmosfera o oxigênio. Porém, antes desse oxigênio ir para a atmosfera, todo o gás liberado por essas cianobactérias, o gás do oxigênio, começou a reagir com o ferro que estava no fundo dos oceanos, o ferro no estado líquido.
uma vez que a literatura data variações de até 1.200 graus Celsius na Terra primitiva. Então, esse ferro que estava na forma de líquida, no fundo dos oceanos, começou a se oxidar. A reação química se oxidou com oxigênio e se aflorou no subsolo, formando uma capa ferruginosa que a gente chama de canga hematítica. Então, a gente considera, por exemplo, os apontamentos da geomorfologia, onde existe área de minério de ferro, existe uma hipótese que era a área oceânica na Terra primitiva. Tudo bem? Então, com essa história, o que acontece, né? O oxigênio, depois que é dissolvido todo o oxigênio no fundo dos oceanos, a parte que sobra começa a ser lançado para a atmosfera. Beleza? E na atmosfera, então, o cenário vai mudar. Aquela coloração violeta, né, amarelada, passa a ser azulada, com o oxigênio, que se reage com outros átomos e moléculas de oxigênio, forma, então, a camada de ozônio. E aí surge, tá, uma outra diversidade de vida graças ao aparecimento do oxigênio. Então, o primeiro ser vivo, quando ele surgiu, ele tinha mecanismo de obtenção de energia heterotrófico, ou seja, não produzia seu próprio alimento, ele era anaeróbico, ou seja, não utilizava o oxigênio para sobreviver, uma vez que esse oxigênio não existia, e ele se alimentava por meio de quimiossíntese, através da fermentação. A fermentação, pessoal, ela é um processo anaeróbico, significa processo sem a participação do oxigênio. Então, fermentação não tem oxigênio. Então, aqui é um pouquinho do processo evolutivo da Terra primitiva, tá? Da atmosfera da Terra primitiva. Bom, então, como surgiu o primeiro ser vivo? Quais foram as especulações, né, de hipóteses que foram aparecendo aqui nesse cenário? A hipótese divina, gente, a hipótese divina, ela tem como base o livro de Gênesis, tá? Que está na Bíblia, através do criacionismo. Tudo que existe, no princípio, Deus criou os céus, a terra, o universo e toda a diversidade de vida. Então, essa é a hipótese divina. Ela tem como base a fé e a referência dessa hipótese é no livro de Gênesis. A hipótese cosmozoária. Pessoal, essa hipótese cosmozoária, ela é uma ideia que traz em relação à origem da vida vindo do universo. Os micro-organismos teriam pego uma carona nos meteoros e chegaram aqui na Terra, né, bombando aqui, chegando na Terra e evoluindo. Essa hipótese cosmozoária, ela também é chamada de panspermia cósmica. Tá? A vida teria provindo do universo, inclusive os compostos orgânicos também, por exemplo, os aminoácidos e proteínas. Uma outra hipótese em relação à origem da vida, que a vida teria surgido em um meio autotrófico. Então, hipótese autotrófica, quer dizer, os seres vivos que surgiram na Terra já conseguiam produzir o seu próprio alimento. A hipótese heterotrófica, ela é a mais aceita, tá? A nível de, por exemplo, interpretação de questão de vestibular, a hipótese aceita para a origem da vida em relação à obtenção de alimento é a heterotrófica, ou seja, os organismos, quando surgiram, não tinham a capacidade de sintetizar o seu próprio alimento. E a hipótese quimiolinto-autotrófico seria a obtenção de alimentos por meio de rochas, né? A questão de, por exemplo, a aquisição do enxofre provindo de rochas. Então, são algumas hipóteses relacionadas à origem da vida e, dentre essas, a heterotrófica ela é aceita. Tá? Na sequência, vamos ver um pouquinho sobre a hipótese heterotrófica. Por quê? É essa hipótese, turma, essa hipótese que ficou aceita aí dentro do cenário, né, da literatura científica. Então, o primeiro ser vivo, como é que ele era? Procarionte, beleza? O termo procarionte
a nível de organização celular, caracteriza morfologicamente uma estrutura simples, com apenas um material genético solto dentro do citoplasma, com presença de organela do tipo ribossomo, que essa organela é responsável pela síntese de proteína, onde esse micro-organismo consegue obter a sua energia. Então, exemplo de procarionte, uma bactéria. Tá? Esse organismo, como ele não produzia seu próprio alimento, ele teria um mecanismo de obtenção de energia do tipo heterotrófico. Tá? Muito simples em relação à sua organização celular. E quais seriam as características da Terra primitiva? Ela era inóspita, ou seja, sem condições de surgir a vida, não existia oxigênio, então era anaeróbica, tá? Muito quente, as temperaturas datavam cerca de 1.200 graus Celsius, e na Terra primitiva existia bastante atividade relacionada a descargas elétricas por meio das radiações. Quais seriam os gases presentes na atmosfera primitiva? O gás metano, tá? O gás amônia, hidrogênio e vapor d'água. Além, não está mensurado aqui, mas a gente pode citar também muita intensidade de gás carbônico, que é um gás aí que retém calor. Tá? Vamos aqui para a próxima. Bom, a ideia da sopa primitiva. Bom, dentro dessa especulação e também dessa hipótese, né, a sopa primitiva seria o seguinte: a panspermia cósmica dizia que essas proteínas, esses compostos orgânicos, teriam vindo do espaço, a panspermia cósmica, também chamada de teoria cosmozoária. Esses componentes, por meio de reações químicas diversas, teriam formado, então, uma espécie de sopa, chamado de aglomerados enzimáticos e proteicos. Esses compostos de reações químicas, através dos aminoácidos e depois formação de proteínas, teriam dado origem a essa sopa primitiva que a gente chama de coacervados. Tá? Então, esse coacervado seria o ápice, então, da origem da vida, provindo de um meio sem vida. Então, acontece uma reação química. Como que eu chamo essa reação química? De polimerização oxidativa espontânea. O que é isso? Imagine aí, átomos na natureza, né, reagem com outros átomos. Átomos que reagem com átomos formam moléculas. E essas moléculas irão se reorganizar e formar os compostos orgânicos. Tá? Então, essa seria a hipótese aí em relação à evolução da vida por meio de um cenário microbiano. Na sequência, a gente tem aqui um cientista, né, chamado Oparin, que fez um experimento tentando simular a composição dos gases da atmosfera primitiva. Então, ele fez um cenário aí que na Terra primitiva, quando ela foi formada, ela tinha bastante atividade vulcânica. Essa atividade vulcânica ela fazia com que a Terra seria muito quente. Depois ocorreu um resfriamento da Terra, com o aparecimento das cianofícias, tá? Provindo do fundo dos oceanos. Essas cianofícias foram formadas por conta dos aglomerados proteicos e elas começaram a jogar oxigênio para a atmosfera. Com isso, a atmosfera mudou o cenário em relação à camada de ar. Ela passou de ser oliva, alaranjada, e depois passou a ser azulada. Tá? E aí esse cientista acreditava que a vida microbiana começou a evoluir na Terra primitiva e esse ancestral comum seria o responsável, então, pela diversidade de vida hoje. Tá? E aí ele fez uma simulação. Tá aqui, em um laboratório, ele pegou um tubo de ensaio, colocou gás carbônico, colocou gás amoníaco, colocou gás metano. E nesse experimento, aí, em 1953,
Ele realizou descargas elétricas, né, na tentativa de obter compostos orgânicos semelhantes ao da Terra primitiva. No seu experimento, não se encontraram nenhum registro que ele conseguiu comprovar e fazer a simulação da Terra primitiva, ou seja, realmente a Terra primitiva era dessa forma. Os cientistas tentaram fazer uma simulação no laboratório, mas não tiveram êxito. Os seus experimentos caíram por terra. Fizeram várias tentativas e não conseguiram, de fato, comprovar que na Terra primitiva era um imenso caldeirão, né, muito quente, com condições inóspitas para o surgimento da vida. Mas aqui é uma simulação do experimento de Milho. O que ele queria fazer? Nesse experimento, ele tentou provar que os resultados desse aquecimento, dessas descargas elétricas, poderiam surgir os mesmos compostos orgânicos da Terra primitiva. Ele não conseguiu produzir esses mesmos. E depois dele, vários outros tentaram também, com resultados frustrantes, sem conseguir chegar a algo mais concreto. Bom, vamos ver o cenário dentro do contexto evolucionista. Aqui a gente coloca as ideias, né, em relação à evolução da vida dentro de uma análise bioquímica. Temperatura da Terra seria elevada, tá? Temperatura da Terra elevada. Com isso, os gases que faziam parte da atmosfera primitiva seria o primeiro aí, NH3, é a amônia, o segundo, CH4, que é o gás metano, o terceiro, H2O, a água, e o outro, gás hidrogênio. Esses gases começaram a reagir por meio de um meio aquoso, e aí deram origem aos monômeros. Esses monômeros seriam aí componentes orgânicos que vão caindo aí sobre o solo da Terra, que chamamos de litosfera. Após cair no solo, com a diminuição da temperatura da Terra, ou seja, com o resfriamento da Terra, né, eles vão migrar para os oceanos e, a partir daí, vão seguir para dar origem às primeiras formas de vida. O que seria o coacervado que a gente está chamando aqui? Né? O coacervado seria um componente formado por um conjunto de aminoácidos e proteínas, por isso que é chamado de sopa proteica. Acredita-se, hipoteticamente, que ele seria o advento para surgir a primeira célula, tá? O primeiro organismo unicelular. Seguindo, turma, então, nesse cenário, o que nós temos aqui? Né? O coacervado era um aglomerado de moléculas orgânicas. Sempre lembrando que o termo orgânico tem presença de carbono e o termo inorgânico não apresenta o carbono em sua estrutura molecular principal. Então, esse aglomerado de proteína formou uma membrana hídrica, tá? Então, esse coacervado evoluiu e teria dado origem à primeira célula primitiva, tá? Na sequência, vamos ver as crenças antigas sobre a origem da vida, provindo de um meio sem vida, ou seja, a geração espontânea seria o advento que a vida surgiu no ambiente. Ela foi chamada de abiogênese. O ar quer dizer negação, com não origem da vida. Então, abiogênese ou geração espontânea. Nesse sentido, acreditava-se que a vida surgia de um meio inanimado, quer dizer, sem vida, tá? E tinha até receitas para produzir vidas em laboratório. O que afirmava essa teoria, pessoal? Admitia que a matéria bruta dava origem a seres vivos a partir de uma força vital. Que força vital seria essa? Imagine que você tem, por exemplo, vamos pegar uma farinha de trigo com uma camisa suada, jogo dentro de um recipiente. O suor seria essa força vital. Junto com a farinha de trigo, daria origem a ratos e baratas, por exemplo. A ideia seria essa. A biogênese foi chamada de geração espontânea. Quem que defendia essa teoria? Vamos conhecer aqui os principais defensores. Van Helmont, né, ele
elaborou receita aí na tentativa de comprovar essa teoria. Ele colocava camisas suadas com farinha de trigo em recipientes e depois de alguns dias observava lá a presença de animais, como por exemplo ratos, baratas, e afirmava que a camisa suada com o trigo seria o princípio ativo para fabricar, originar esses seres, né, pessoal? Olha a imaginação aí do cara. Então ele acreditava que era possível produzir receita para elaborar vida. Um outro defensor aí da abiogênese, ou geração espontânea, foi John Needham. Bom, Needham, pessoal, o que ele afirmava nesse sentido aqui? Colocou o caldo nutritivo, né, em diversos frascos, ferveu por 30 minutos, imediatamente ele vedava esse caldo, tá? E depois de alguns dias, se a gente for observar aí o texto, os caldos estavam repletos de seres de micro-organismos. Ele dizia que depois da esterilização dos frascos, os novos micro-organismos só poderiam ter surgido por geração espontânea. Acontece que, mesmo ele esterilizando os frascos, mas ele deixava abertura para que o oxigênio pudesse adentrar. Com isso, se o oxigênio entrava, né, os micro-organismos poderiam vir da atmosfera e se desenvolver ali naquele ambiente. E o cientista não percebeu isso, e ele acreditava que a vida surgia de um meio inanimado. Porém, depois veio aí a biogênese. Biogênese, então, com a sua teoria que vida só provém de novos seres vivos, tá? A vida não provém de uma coisa, de algo sem vida. Vida só vem de vida. Essa foi a ideia aí defendida pela biogênese. Então, o que ela afirmava aí? Os seres vivos só podem surgir a partir de outro ser vivo. Então, vamos ver as formulações. Francisco Redi fez experimentos relacionados aí. Ele colocava alimentos, como por exemplo, pedaços de carne em recipiente e fechava e colocava alguns abertos. No recipiente que ele fechava, não surgia vida nenhuma no pedaço de carne. No frasco que está aberto, com um certo tempo depois surgiam larvas, né? Mas os defensores da biogênese diziam que é porque ele impediu o princípio ativo no frasco que ele fechou. Mas existia ainda uma insistência em relação na defesa da biogênese. Francisco Redi acabou não conseguindo também segurar aí o experimento dele, precisava de um outro cientista para reforçar que vida só provém de vida, e aí surgiu, né, veio um outro aí, o Spallanzani, que também tentou falar um pouquinho aí sobre a característica de vida só provém de vida, tá? Ele fez experimentos com caldo nutritivo, mas ainda ficou se cambaleando. Quando era questionado, não conseguia avançar muito em seu experimento. Enfim, veio aí um experimento que, de fato, conseguiu aí detonar e liquidar de uma vez por todas com a abiogênese. Um cientista francês, Louis Pasteur, fez um experimento com caldo nutritivo e ele esterilizava esse caldo e depois o que foi que ele fez? Se a gente for observar aqui no esquema, ele colocou o caldo aqui. Depois de um certo tempo, né, se ele deixasse o espaço com o oxigênio aberto, a larva entrava através do oxigênio e surgia micro-organismo. Então ele pegou um vidro, aqueceu e fez aqui uma espécie de curva, né, chamada de pescoço de cisne, e vedou. Ele deixou aberto aqui. Os micro-organismos conseguiam entrar, mas eles, ao fazer aqui a curva, eles não chegaram ao final do recipiente. Eles se depositavam nesse ponto aqui. Eles ficavam aqui nesse ponto da curva. Então não surgia nenhuma larva aqui, tá? Quando ele depois quebrou essa parte aqui do vidro, e aí ele observou depois a presença de micro-organismos.
Com isso, ele conseguiu provar que vida só provém de vida, né, que foi chamado então de biogênese. O grande defensor dela foi Pasteur, apesar que Pasteur não conseguiu formular uma teoria mais concreta para explicar de onde que surgiu o primeiro ser vivo, né? De onde que veio o primeiro ser vivo? Pasteur não conseguiu esclarecer isso, mas ele provou que vida só provém de vida. Então, aqui a gente tem a evolução bioenergética, né? Biovida, energética, obtenção de energia, que o ser procarionte, ele tinha um mecanismo de obtenção de energia do tipo heterotrófico, porque ele não produzia seu próprio alimento, como não tinha oxigênio, o ambiente da Terra primitiva era anaeróbico, a realização de fermentação, que era um processo de obtenção de energia que eles utilizavam, obtinha, por exemplo, o enxofre de rochas como energia. Lembrando que a fermentação é um processo anaeróbico, ela não ocorre na presença do oxigênio, tá? Então, isso proporcionou aí uma atmosfera com grande quantidade aí de CO2 e também uma crise energética em relação a isso, tá? Então, isso vem possibilitando a fotossíntese recuperando o teor de alimento, uma vez que os micro-organismos da Terra primitiva conseguiram obter a energia através da luz do Sol e liberar oxigênio para a atmosfera, tá? Isso já aqueles que sofreram mutações com a crise de alimento, que ocorreu lá no fundo do mar. Uma outra hipótese em relação à origem da vida, pessoal, é a origem da célula eucarionte, tá? Então a gente observa aí que existia um ancestral mais simples, um ancestral comum dessa célula, chamada de procarionte ancestral. Esse procarionte ancestral teria sofrido alterações no aumento do volume celular. Esse volume celular, então, depois se modificou mais um pouco, e aí a gente tem uma outra célula intermediária, tá? Essa célula intermediária, que seria essa, teria dado origem depois a organismos celulares, advento de animais e de vegetais, tá? Essa teoria ela é muito trabalhada e discutida numa hipótese que nós chamamos de teoria da endossimbiose. Vocês podem pesquisar um pouquinho sobre isso, tá? A teoria da endossimbiose. Então, qual que é a ideia dessa teoria? Que uma célula simples, sem quase nada de mecanismo, teria evoluído e dado origem às células mais complexas. Será se realmente isso foi possível? Pessoal, vamos refletir. Será se uma célula simples, que não tem mecanismos praticamente sofisticados, vai conseguir dar origem às células modernas? Fica aí para a gente refletir. E aqui a gente tem uma imagem demonstrando o que foi a endossimbiose, né? A ideia da endossimbiose. Uma célula primitiva de ancestral comum, está aqui, ela teria aumentado o volume celular, tá? Perdido fragmentos durante o processo de evolução por meio de mutações, e aqui a gente tem uma célula intermediária, e essa célula intermediária, uma mistura de célula animal com vegetal, depois teria dado origem às células animais e às células vegetais. Então, um procarionte simples teria dado origem a células eucariontes. Bom, quando a gente fala de procarionte, é uma célula bem simples, ela não tem núcleo organizado, ela nem tem núcleo praticamente, ela só tem material genético solto dentro do citoplasma. E quando eu falo de uma célula eucarionte, ela tem diversas organelas celulares, ela tem distinção de membrana, citoplasma e núcleo. Então, peraí, quer dizer que essa teoria está dizendo que um simples que veio do nada deu origem ao complexo? Sim, é a hipótese que ela utiliza. E aí também fica para nós refletirmos e confrontar com o nosso conhecimento. Mas o importante é que nós venhamos conhecer um pouco sobre as ideias em relação à origem da vida. Por quê? Os seres vivos são constituídos de células. Então, como que surgiu essas células? Quais as hipóteses relacionadas? Então, é dentro desse aspecto que a gente
traz aí, né, essa discussão. E aqui, pessoal, nós temos o criacionismo, como eu já falei, que é a hipótese divina, né, que adota a Bíblia como fonte explicativa sobre a criação da vida e do homem, né? Então, de acordo com o criacionismo, a evolução tardia e que demorou bilhões e bilhões de anos não corresponde. O criacionismo já defende aí a concepção da criação do homem, dos céus, da terra, por um ser inteligente superior chamado Deus, tá? Então também essa é uma teoria mencionada em relação à origem da vida. O evolucionismo já coloca que as espécies surgiram ao acaso, advindo de um ancestral comum. Então, a vida surge do nada e ela evolui e dá origem à complexidade de vida. Também existia uma visão fixista em que as espécies eram imutáveis. O que é o fixismo? Dizia que as espécies não evoluíam. O fixismo foi muito defendido dentro da corrente criacionista, tá? Mas lá na frente, com o avanço da microscopia, com o avanço da genética, o criacionismo acabou reconhecendo que tinha um equívoco em relação às espécies, que elas sofriam modificações, mas modificações a nível que a gente chama de microbiológico, né? Ou seja, eu tenho as macromoléculas e eu tenho as micromoléculas. Então, a microevolução, a nível de sistema, ela foi reconhecida e aceita dentro do criacionismo. Então, quando eu falo microevolução, quer dizer que as minhas células se dividem, os meus tecidos crescem, os organismos vivos nascem, crescem, envelhecem, reproduzem e morrem. Então, a gente passa por mudanças morfológicas. A macroevolução, aí já é uma ideia radical, pregada pelos evolucionistas, que a vida teria surgido de um meio inanimado, um ancestral simples, por meio de uma célula, teria dado origem a toda a diversidade de vida, essa diversidade que nós temos hoje. Então, existe aí um grande contrassenso relacionado aí a isso, tá? Bom, então, turma, aqui a gente finaliza a nossa aula. Fique atento com as atividades, tá? E nessa aula a gente conseguiu trazer um pouco sobre as ideias em relação à origem da vida. Até a próxima. Você pode assistir essa aula mais de uma vez através do meu canal YouTube, que foi proporcionado aí para nós termos um contato mais próximo. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima aula.